Vamos gravando. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática voltada para nivelamento. Bom, a maioria já me conhece, já estivemos juntos, né, em outras aulas aí anteriores. Meu nome é Gleris, professor de matemática. Estou como professor de vocês até então a professora Tamires retornar da licença maternidade. Né, mas gosto muito também de dar aula do médio, tenho uma larga experiência como professor do médio também. Então, sejam bem-vindos, está aí uma mensagem na tela para vocês. Um bom dia, um pensamento positivo pela manhã pode mudar todo o seu dia. Então, vamos começar a nossa aula hoje com esse pensamento positivo, né? Se você acordou com um pensamento negativo, muda esse pensamento, transforma esse pensamento e vamos começar a pensar positivo, começando agora com nossa aula de matemática. Lembrando, qualquer dúvida que possa existir, apesar da nossa aula ser de nivelamento, ainda pode ser que você tenha alguma dúvida sobre esse conteúdo, aí você me pergunta, beleza? Então, vamos lá começar a nossa aula. Tem aqui aí, acredito que o slide está aparecendo, nivelamento. Professor Gleris, sou eu, Escola S. Crispim, disciplina matemática. Porém, como a gente está vendo nivelamento, hoje nós vamos ver o assunto expressões numéricas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu não sei se eu perguntei ontem. Vocês viram que lá no Classroom de vocês foi postado uma atividade de nivelamento? Quem viu aí essa atividade lá no Classroom de vocês? Pronto, isso. Letícia está me dizendo que sim, Orlando também. Essa atividade não foi postada por mim, porque eu não tenho acesso ao Classroom do médio. Eu não tenho acesso. Essa atividade foi postada por Alane, nossa coordenadora, e aí foi pedido que eu trabalhasse com vocês essas questões que lá estão. Por quê? Porque às vezes, mesmo eu, sendo aluno do médio, eu possa ter alguma dúvida acerca desse conteúdo que nós vamos ver hoje, que são as expressões numéricas. Eu sei que a maioria aqui, nós estamos aqui em 16, 15 pessoas, eu acho que umas 14 sabe de qual é salteado esse conteúdo, porque é básico, mas a função do nivelamento é isso, é nivelar, é tirar dúvidas, trazer a proposta até o aluno de trazer a vocês habilidades acerca desses conteúdos. Então, não estranhe quando nas aulas de nivelamento a gente abordar conteúdos que a maioria de vocês já sabe. Né? A gente cumpre o currículo da escola, e aí, mas eu sei que alguns ou outros têm dificuldade. Outra coisa, professor, eu estou no terceiro ano, para que eu vou precisar de expressões numéricas? Queridos, existe alguns conteúdos, inclusive do terceiro ano, que quando a gente está lá nos cálculos do terceiro ano, sei lá qual conteúdo possa ser, que o professor esteja ministrando, que em algum momento você vai cair em uma situação de uma expressão numérica. Né? Então, aí você já vai ter esse jogo de cintura e saber calcular, mesmo você tendo visto alguns anos atrás. Tranquilo? Então, está aí o nosso slide. Se tiver dúvidas, pergunta. Não tem problema. Às vezes eu estou no terceiro ano e tenho dúvida de expressão numérica mesmo. Nós temos aqui expressões numéricas. São conjuntos de números. Espero que o slide já esteja aparecendo aí para vocês. São conjuntos de números e operações matemáticas, onde a ordem dessas operações ela é bem definida, né, a respeito do seu resultado. As operações envolvidas em expressões numéricas são as básicas. Quais, professor? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Além dessas, eu ainda posso incluir potenciação e posso incluir também radiciação. Por isso que é importante a gente rever. Aí abaixo, ele mostra um exemplo de uma expressão numérica. Acompanhe comigo que nessa expressão, você está vendo aí o seguinte.
Cochete, abre-se parênteses, 3 multiplicado por 5, somado com 4, fecha parênteses. Subtraído de outro parênteses, no qual eu tenho dentro dele 21, multiplicado por 31, fecha o cochete, tudo isso está multiplicado por 7. E eu não sei, talvez alguns de vocês já tenham até que esquecido como se resolve essa expressão. Porém, eu acredito que a maioria sabe tirar isso de letra. Ele diz o seguinte: existe uma ordem. Para eu resolver essa expressão, existe uma ordem. Eu não posso começar por onde eu quero, mas por onde é devido. Eu não posso começar, eu vou começar pela adição porque é mais fácil. Eu não posso começar pelo que é mais fácil. Eu tenho que começar por aquilo que a regra estabelece que eu tenho que fazer. Professor, eu quero relembrar em uma expressão numérica desse tipo. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho nesse outro slide a ordem das operações. Eu não sei. Primeiro aí diz assim: potenciações ou radiciações. Potenciações, vocês lembram bem, que são aqueles números que estão elevados a outro. Eu tenho uma base com um número que está elevado a outro. Exemplo de potência. Radiciação são aqueles números que estão envolvidos com radicais, né, que vocês viram lá no 9º ano, conteúdo lá do 9º ano. Então, existem expressões numéricas que vai vir potência e radiciação. Porém, hoje a gente não vai trabalhar isso. Você que viu lá a atividade de nivelamento, naquelas 30 questões que estão lá, nem tem potência e nem tem radiciação. Por isso que hoje o nosso nivelamento é expressão numérica parte 1, porque na certa teremos outras aulas de nivelamento envolvendo expressões numéricas. Primeiro eu resolvo potência e radiciação quando elas existem na expressão. Qualquer dúvida, pessoal, se tiver, é só perguntar. Essas operações devem ser as primeiras a serem feitas. Entre as duas não há prioridade, portanto, podem ser calculadas como for melhor. Eu estou diante de uma expressão numérica que tem potência e radiciação. Aí você me pergunta: professor, quem eu resolvo primeiro, a potência ou a radiciação? Você escolhe. As duas não se sobrepõem à outra. Quando eu tenho as duas na expressão, eu escolho qual for a melhor para o meu jeito de resolver ali naquele momento. No segundo ponto, com relação às ordens das operações, eu tenho multiplicação e divisão, que é a mais comum da gente encontrar nas questões de expressões numéricas. Eu tenho multiplicações ou divisões. No caso em que potência e radiciação já tenham sido resolvidas, a sequência agora das operações é multiplicação e divisão. Entre elas, do mesmo jeito, não existe prioridade. Ou você multiplica ou você divide primeiro. Não tem problema, fica a critério da pessoa que está calculando. Terceiro ponto, eu tenho adição e subtração. Essas são as últimas. O que acontece muitas vezes quando o aluno não tem o conhecimento dessa ordem de resolução é tentar começar pela operação que é mais fácil, adição e subtração. Eu vou começar pelas mais fáceis e vou deixar as potências para o final. De forma alguma. A adição e subtração, elas ficam para o final da resolução. Ele diz o seguinte, que entre a adição e a subtração também não existe ordem de prioridade. Né? Também fica a meu critério enquanto a pessoa que está resolvendo. Beleza? Acerca dessas ordens aí, eu acredito que vocês tiram de letra. No próximo slide, lembrando que na atividade lá que a Alane postou, são 30 expressões numéricas que nós temos. Porém, eu só peguei 15 para a gente trabalhar. Essas 15 que a gente vai trabalhar, elas têm tudo a ver com as outras 15 que eu não trouxe nesse momento.
Então, as que eu não trouxe, elas são bem parecidas, são bem semelhantes a essas que a gente vai trabalhar. Segundo, eu já trouxe respondido, porque se for para responder em tempo real, que é bem melhor, era o que eu gostaria de fazer, vai haver aí uma demora da internet, eu vou digitar o resultado, vocês não vão ver a princípio. Então, eu já trouxe respondido, porém, cada cálculo a gente vai ver o porquê daquele resultado. Tranquilo? Na nossa primeira questão é simples. 7 mais 8 vezes 9. O que é que acontece aí? Eu tenho duas operações, adição e eu tenho multiplicação. Volto a dizer, eu não vou pela operação que é mais fácil, eu vou pelo que é devido. Nós vimos no slide anterior que eu resolvo primeiro, na ordem das operações, a multiplicação eu tenho que fazer primeiro. A soma eu deixo por último. 7 mais 8 vezes 9, eu tenho que ir primeiro para a multiplicação. O que não for multiplicação, eu vou repetir, que foi o que eu fiz com o número 7 aí, que você está vendo na sua tela. Veja que o 7 eu repeti, eu desci o número 7 e multipliquei 8 vezes 9, que dá 72. Ao somar 72 com 9, nós chegamos no resultado 79. Tranquilo? Então, aí bem simples, lembrando, entre uma soma e uma multiplicação, primeiro eu multiplico. Então, aí o que é que a expressão numérica? Você sabe as ordens de resolução, né? Mas o que é que vai exigir de mim, enquanto aluno? Que eu tenha noção, conhecimento das operações. Quais operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Número 2, eu tenho, é bem parecida com a primeira. 8 vezes 7 mais 9. Eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma soma. A multiplicação, vou resolver primeiro. 8 vezes 7 vai dar 56. Somado com 9, deu 65. Tranquilo aí, né, para vocês. Ó, eu tenho questão de número 3. 9 mais 72 dividido por 8. Eu estou diante de uma soma e diante de uma divisão. A gente já viu lá que nas ordens de resolução, a divisão ela vai vir primeiro, a soma eu faço depois. Então, vou repetir o número 9, que é o que você está vendo aí, e o 72 eu dividi por 8. Então, eu acredito que vocês sabem que quando eu divido 72 por 8 dá 9, porque 9 vezes 8 dá 72. Feito isso, eu somei. 9 mais 9 vai dar 18. Qualquer dúvida que ainda possa existir, eu vou ficar sempre falando isso. Eu não tenho vergonha, não. Não tem problema, às vezes eu estou no ensino médio, mas eu tenho dúvida acerca das expressões numéricas. Então é só perguntar ou no chat ou pelo áudio aí que eu paro e faço a revisão de determinada questão. Na questão de número 4, bem simples também. Divisão e soma. É o que eu tenho na quarta questão. Olha, eu tenho 24 dividido por 6, somado com 8. Lembra? Primeiro a divisão, depois a adição, que é aí no caso. 24 dividido por 6, eu vou ter 4. Dividir 24 por 6, que deu 4. Somado com o número 8, vai dar 12. Então, o valor da minha expressão numérica, nesse caso aí, ele deu 12. Bem legal, né? Como diz aí no slide. Não tem nada de dificuldade. A função do nivelamento é isso mesmo. É deixar o aluno tranquilo acerca do que a gente está vendo. Quinta questão, eu tenho 6 somado com 4, multiplicado com 7, subtraído de 5. Veja que nós temos uma operação mais completa. Por que completa? Porque agora eu envolvo adição, eu envolvo multiplicação e eu tenho aí também subtração. Eu tenho entre
adição, multiplicação e subtração, nós vimos que primeiro eu vou multiplicar. O que não é multiplicação, eu vou repetir. Aí você diz assim, professor, eu vou obedecer às ordens de resolução, mas eu quero ir direto. Eu quero ir direto, eu não quero fazer passo a passo, eu não quero escrever muito, eu quero economizar tempo. Ok, você pode fazer direto. Eu vou fazendo passo a passo aqui porque eu trago para explicar, mas eu posso fazer direto. Contanto que eu faça a multiplicação primeiro. Veja na sua tela aí que nós temos 4 vezes 8, 4 vezes 7, 28. O 6 e o 5 eu repeti. Ficou 6 mais 28 menos 5. Aí eu fiquei com uma soma e fiquei com uma subtração. Lá na ordem de resolução, nós vimos que quando eu tenho soma e subtração, o critério de qual eu vou resolver primeiro fica para mim, fica para eu escolher. É só eu que vou escolher. Então, eu posso pegar 6 e somar com 28, que vai dar 34. 34 menos 5 vai dar 29. Ou eu posso pegar aqui 28 menos 5, que vai dar 23. Somado com o número 6, vai dar 29. Tranquilo aí, pessoal? Deu para entender aí essas 5 primeiras expressões numéricas, deu para relembrar, trazer à tua memória aquilo que você viu lá no ensino fundamental. Lembrando, mesmo você sendo terceiranista, isso é importante. É importante porque você, de repente, vai se submeter a um concurso de prefeitura a nível fundamental ou a nível médio, e são questões, cai questões de que envolve expressões numéricas, sim. Então, a gente tem que estar meio que preparado para isso. Na sexta questão, nós temos 49 menos 45 dividido por 5 somado com 4. Eu já tenho subtração, eu tenho uma divisão e eu tenho uma soma. Volto a dizer, vamos para a divisão primeiro. O que não for divisão, eu vou repetir. 49, eu vou repetir, e o 4 também. 49 menos 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 5 dá 45, né? Mais 4. Então, 49 menos 9, na subtração aí dá 40. 40 somado com 4, dá 44. Beleza? Como diz aí o nosso slide, isso é bem legal, não tem dificuldade. E o bom é que além da gente estar revendo no nosso nivelamento as expressões numéricas, a gente está vendo, deixa eu usar essa linguagem, a gente está jogando com as 4 operações, né? Então, coisa que às vezes fica muito esquecida, a gente está voltando a somar, subtrair, multiplicar e dividir de uma forma bem básica e agradável. Eu vou passar aqui o nosso slide. Então, vamos ver aqui esse slide. Número 7. Na questão de número 7, também muito simples. Veja que as nossas expressões, acho que você está percebendo, elas são das mais simples. Nós não temos parêntese, nós não temos cochete e nós não temos chaves. Por enquanto, a gente começa com as mais simples, revendo as mais simples. Depois a gente vai para as mais complexas, digamos assim, porque não tem mais difíceis, tem as um pouco mais complexas. 30 menos 65 dividido por 5 mais 1. Tranquilo? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Deixa eu ouvir vocês aí, ou escreve aí no chat, né? Sim ou não. Sim, né? Bianca está dizendo que sim. Tá tudo ok. Beleza, eu espero, eu volto a dizer, às vezes a gente fica, não, professor, mais expressões numéricas e tudo, né? Mas a gente vai cumprindo o nosso currículo da escola, beleza? A gente tem que ver o nivelamento. Próximas aulas a gente volta com os conteúdos de matemática financeira, que foi o que a gente começou ontem. Tranquilo? A gente viu porcentagem, eu trouxe
uns slides bem legais que envolvem o nosso dia a dia. Na nossa sétima questão, eu vou primeiro para a divisão. Ó, 30 eu vou baixar, vou repetir, o sinal de menos também. 65 dividido por 5 dá 13. 13 e vou baixar 1. 30, aí eu posso escolher como eu vou resolver também. A soma primeiro, a subtração primeiro, é a meu critério. 30 menos 13, 17. 17 mais 1, 18. Ou eu posso repetir o 30 e fazer aquele joguinho de sinal. Menos 13 mais 1, menos 12. Aí vai ficar 30 menos 12, também daria 18. Então, assim, queridos, o bom da matemática é isso. Eu tenho vários caminhos, mas que levam a um resultado correto, né? Eu costumo dizer assim, da minha casa até a tua casa, ou da nossa casa até a nossa escola, tem vários caminhos para eu chegar lá. Mas o caminho sou eu que vou escolher, se eu vou pelo mais longo, pelo mais curto, contanto que eu chegue no meu objetivo final, que no caso da expressão é o resultado. Oitava questão, nós temos 6 vezes 8 menos 32 dividido por 4. Eu tenho multiplicação, subtração e divisão. Eu vou primeiro para a multiplicação e também para a divisão. 6 vezes 8, 48. O sinal de subtração eu repeti e 32 dividido por 4 deu 8. 48 menos 8, a gente viu aí que deu 40. Beleza? Aí também bem simples, sem grandes dificuldades aí para vocês. Ó, na nossa nona questão, nós temos uma expressão também um pouco mais completa, onde eu tenho multiplicação, 6 vezes 3, somado com 5, subtraído de 7, multiplicado por 3. Veja que eu já tenho aí envolvendo 3 operações fundamentais. Então, não entrou a divisão nesse caso aí. Mas eu tenho 6 vezes 3, eu sei que dá 18. 6 vezes 3, 18. Eu fiz passo a passo, porque enquanto professor eu tenho que ir explicando passo a passo, mas eu posso ir direto. Não tem problema. Professor, eu poderia fazer 6 vezes 3, tudo direto, obedecendo às ordens de resolução? Poderia. É a seu critério. Ó, 6 vezes 3, nós vimos aí que dá 18. O mais 5 eu repeti. Por quê? Porque eu tinha outra multiplicação. Menos 7 vezes 3, menos 21. Menos 21. Lembrem também do jogo de sinal quando se está multiplicando, né? Então, aí, eu fiquei com 18 mais 5, menos 21. 18 mais 5, 23. 23 menos 21, nós temos como resultado o número natural 2. Beleza? Então, tranquilo demais. Como diz aí no slide também, bem legal, né? Tem nada de dificuldade para vocês. Questão de número 10, nós temos 42 dividido por 7, somado com 18, menos 6 vezes 4. Nós temos, nesse caso aqui, uma expressão que já envolve as 4 operações: divisão, multiplicação, soma e subtração. A ordem, multiplicação e divisão primeiro. Então, eu tenho 42 dividido por 7. Gente, é necessário saber dividir. Então, eu sei que nessa modernidade, todo mundo tem praticamente um celular, que tem calculadora. Às vezes você consegue um emprego em uma determinada loja e a primeira coisa que te dão é uma caneta e uma calculadora, enquanto o vendedor, né? Então, mas assim, não custa nada a gente saber de cabeça alguns cálculos básicos, principalmente. 42 dividido por 7 dá 6. Eu repeti a nível de explicação aqui para vocês, mais 18 menos 6 vezes 4, 24. Aí eu fiz 6 mais 18, 24.
24 menos 24 dá 0. Tranquilo? Questão de número 11. Na questão de número 11, nós temos 7 vezes 2, somado com 10, subtraído de 50, dividido por 10. 7 vezes 2, 14. O 10 eu vou repetir porque eu tenho uma divisão ao lado para resolver. Menos 50 dividido por 10. 7 vezes 2, 14. Repeti o 10, menos 50 dividido por 10 deu menos 5. Eu agora vou fazer direto. 14 mais 10, 24. 24 menos 5 deu 19. Beleza? Então, ó, questão muito simples aí também, essa de número 11, mesmo envolvendo as 4 operações, ela é bem simples. Ó, questão de número 12, nós temos o seguinte: 18 mais 6 vezes 9 menos 8 vezes 6. Lembrando, vamos para as multiplicações. Vou repetir o 18, o sinal de soma. 6 vezes 9 dá 54. Menos 8 vezes 6, 48. Aí eu vou fazer, né, a soma, a subtração de acordo com meus critérios. Então, eu fiz o seguinte, eu repeti o 18 e fiz 54 menos 48, que deu 6. 18 mais 6, 24. Mas eu poderia ter feito, sabe o quê? Somar 18 com 54, que dava 72, não é isso? 72 menos 48 também daria 24. Belezinha aí? Nenhuma dificuldade com relação a essas expressões numéricas. Nós temos aqui, nesse outro slide, o slide final já, espero que já esteja aí aparecendo para vocês. Nós temos as últimas 3 questões da nossa aula de nivelamento. Ó, na minha 13ª questão, eu tenho 15 mais 3 menos 8 vezes 2 mais 4. Eu tenho soma, subtração, multiplicação e adição. Ó, queridos, aí eu vou primeiro para a multiplicação, como a gente já tem visto desde quando começamos. Vou repetir o 15 e o 3. 8 vezes 2 dá 16. Ficou menos 16 porque o 8 está negativo, não é isso? Somado com 4. Somar com 4. Então, nós temos aí 15 mais 3 dá 18. 18. Eu posso ir direto, mas eu fiz passo a passo aqui para a nível de explicação. Menos 16 mais 4. 18 menos 16 deu 2. 2 mais 4, 16. Desculpa, gente, aí eu já botei número demais. 18 menos 16 deu 2, 2 mais 4, 6. 6, né? 14. Questão de número 14, eu tenho uma expressão que eu tenho 2 multiplicações e uma subtração. Eu tenho 7 vezes 2 vezes 5, subtraído de 50. Então, 7 vezes 2 deu 70. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 5, eu já fiz direto, deu 70. Entenda isso. Eu fiz direto. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 5 deu 70. 70 menos 50, 20. Matamos aí essa expressão numérica com o resultado de número 20. Multiplicou aí geral e subtraiu. Beleza? Questão de número 15. Questão de número 15, nós temos só divisão. Então, isso, Letícia, é porque tu está corrigindo só algumas questões. Isso eu estou corrigindo só algumas, porque as 30 estão sempre nesse mesmo nível. As outras 15 que eu não trouxe, elas estão nesse mesmo nível das que eu trouxe como resolução, né? Então, mediante essas 15, se você for pegar a sua folhinha lá de nivelamento da atividade, você consegue tranquilamente fazer as outras 15. Mas caso você tente resolver
as outras 15 e tem alguma dificuldade, se quiser me procurar lá, professor, eu fiquei com dúvida nessa questão, tira uma foto, me manda, se não quiser no grupo ou no privado, me pergunta, porque aí eu vou e tiro todas as dúvidas, beleza? Questão de número 15. Eu tenho só divisão, 128 dividido por 2, que está dividido por 2, que está dividido por 8. Né? Às vezes vem só assim, só para tentar confundir, né? Se é possível que isso pode confundir, mas, dependendo da pessoa... eu peguei o seguinte, 128 dividido por 2 dá 64. Né? 64 vezes 2, 128. O restante, eu vou repetir a nível de explicação aqui para vocês, mas eu poderia ir direto. Aí eu peguei na outra linha 64 dividido por 2, que deu 32. Né? E repeti a divisão com o número 8. 32 dividido por 8 deu 4. Tranquilo aí para vocês? Show de bola. Eu acredito que atividade, a Lívia está perguntando se eu vou passar atividade. Disso daqui não, mas para a semana eu não tenho acesso ao Classroom de vocês. Para a semana eu quero ver se eu consigo ter um tempinho para elaborar algumas atividades dos conteúdos de terceiro ano que a gente está vendo. Nivelamento não. Nivelamento eu vou tentar me deter mais somente aulas. Como semana passada nós não tivemos aula com vocês, a Alane postou aquela atividade lá. Mas eu vou passar provavelmente a atividade lá de porcentagem, juros simples, dos conteúdos. Vou colocar no nosso grupo mesmo. Ou lá no grupo, pronto, muito bem. Eu posso postar lá no grupo, né? E vocês vê lá e respondem. No grupo mesmo. Eu acho que eu estou devendo também o slide de ontem, né? Mas eu vou colocar, viu? Hoje mesmo, após aqui a aula, eu já coloco para vocês. Pessoal, eu acredito que acerca dessa parte de nivelamento de expressões numéricas, vocês, de boa, aí para vocês conseguem tirar de letra. Né? Se preciso for repetir alguma dessas questões, vocês me falam que a gente revê aqui algumas delas. Então, um conteúdo básico, mas de extrema importância, que às vezes, por ser fácil, chega a confundir em determinadas situações. Então, como o Hélio falou aqui, todos são a mesma coisa, basicamente. Isso, todos são as mesmas coisas. Se você for olhar as outras 15 que a gente não fez, só vai mudar a questão de números mesmo. Tá ok? Eu vou só parar a nossa gravação e aí a gente continua na sala para fazer a nossa frequência e fazer nosso encerramento.